por que Noé não seguiu o caminho da sua geração? Por que Noé não se contaminou com o pecado da sua geração? E conseguiu aquele belo testemunho de ser um homem justo e íntegro diante dos seus contemporâneos. Noé agradou a Deus e obteve livramento para si, para sua esposa, para os seus filhos, para as esposas dos seus filhos. Por quê? Vamos descobrir no texto. Veja aí Gênesis 6:9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Agora, veja, por outro lado, na contramão disso tudo, como viviam os seus contemporâneos. A geração de Noé, como vivia. Eu vou selecionar alguns versículos e ler contigo. Versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Esse é o versículo 5. Olha o versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Essa era a terra do tempo de Noé. Viu Deus a terra, versículo 12, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Versículo 12. Agora veja o versículo 13, descrevendo a geração de Noé. 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. E aí, vou fechar aqui esse grupo de texto que eu trouxe, mas tem outros, versículos 1 e versículo 2 do capítulo 6. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhe agradaram. E aí houve a mistura do que era de Deus com o que era do mundo, da geração corrompida e perversa dos dias de Noé. E como Noé conseguiu não se contaminar com isso tudo, mesmo vivendo nessa geração aí que nós descrevemos, doente, má, perversa, ímpia, injusta, violenta, contaminada pelo pecado. Como? A resposta está no versículo que nós lemos no início da vida de Noé. Noé andava com Deus. E o resultado foi uma não contaminação com aqueles que viviam na sua geração, com um sistema mundano, com aquele modo de vida pecaminoso e reprovável da sua geração. Então, o que nós tiramos como principal lição para nós diante disso tudo? Precisamos andar com Deus. É o que a Bíblia nos ensina. Se queremos agradar a Deus e termos salvação de Deus para nós e para aqueles que conosco caminham, família, familiares, amigos, o segredo é andar com Deus. O único caminho da não contaminação com esse mundo é andar com Deus, conforme as Escrituras mostram. A verdadeira transformação ocorre pela comunhão, pelo andar junto. Ninguém consegue andar em justiça e integridade diante de Deus, como andou Noé e outros da Bíblia, se não desenvolvermos uma comunhão com Ele, íntima com Ele. Desse andar com Deus, eu falo com mais detalhes num vídeo que eu quero te aconselhar a assistir logo que acabar isso. Vou te colocar a foto aí. Anda na minha presença e seja perfeito. Esse é o tema, eu falo de Abraão. Olha a foto aí. Mas também quero te aconselhar a ler sobre transformação interior, na mesma imagem de Cristo, o livramento do pecado. Eu quero te indicar um livro, um clássico da literatura cristã, de Richard Foster, um livro que eu aconselho a todos. É um clássico, A Celebração da Disciplina. Está aí a foto para você olhar e ler esse livro com cuidado, A Celebração da Disciplina. Pois bem, o mundo era daquela forma, já nos dias de Noé, porque rejeitou a Deus, não quis andar com Deus. O mundo de hoje é assim porque seguiu o mesmo caminho, dizendo-se sábio, achando saber a verdade, saber se conduzir. O homem gerou e gera esse caos que é hoje. A culpa não é de Deus, é do homem. Ligue a TV,
Entre aí no YouTube ou qualquer outra rede social, converse por aí, você vai ver, vai perceber que cada um tem a maior certeza de que tem todo o controle da vida e que sabe como deve viver. Isso tudo sem andar com Deus. O resultado, não preciso falar, é o que vemos. Eu vou mais além. Olhem como está a igreja do Senhor, que se diz do Senhor de hoje. Um caos similar ao mundo. Em tudo imita o mundo, porque acharam que estar na igreja resolveria a situação. Não entenderam a necessidade de andar com Deus. Não seguiram o exemplo dos antigos homens de Deus, como Noé, que nós estamos citando. A igreja, de modo geral, não a totalidade, rejeitou Deus. Não anda com Deus. Não ora, não lê as Escrituras, não tem prazer em congregar, não tem prazer em se dedicar a Deus. O resultado, caos, corrupção, mundanismo, incredulidade, péssimos testemunhos, fraqueza espiritual e por aí vai. A grande questão está em andar com Deus. A Abraão, o Senhor prometeu ser pai de uma grande nação, que os seus descendentes seriam em número como a areia, da praia, como as estrelas do céu, que ele seria um homem muito abençoado e abençoador, com uma condição: se andasse na presença de Deus. O ditado popular, bem conhecido, diz-me com quem andas, que eu te direi quem és. Esse ditado faz muito sentido, ou seja, sua companhia te definirá, inevitavelmente. Também a frase do filósofo Rousseau, o homem é produto do meio. Você conhece essa frase? Também faz certo sentido, se observarmos a vida, a prática da vida, o dia a dia, porque acontece assim. Aí vem Paulo, em 1 Coríntios 15, 33, e diz aquela célebre frase: as más companhias corrompem os bons costumes. Se não nos envolvermos com Deus, se não andarmos com Deus, claro que estaremos envolvidos com o mundo que vivemos e absorveremos, inevitavelmente, seus conceitos, suas ideias, e isso acabará nos influenciando, nos moldando, nos modelando. E pior ainda, a maldade entra sem a gente perceber, sem a geração perceber. Se perguntassem para aqueles da geração de Noé, diriam que viviam uma vida normal, apenas curtindo, que era normal, conforme nós ouvimos hoje os que vivem longe de Deus e na prática pecaminosa, se destruindo e destruindo a outros que os ouvem e os seguem. Noé andou com Deus, Enoque andou com Deus, Abraão andou com Deus. Todos os heróis da fé, do Antigo e do Novo Testamento, andaram com Deus. Todos que hoje temos como grandes homens de fé, que realizaram grandes feitos, que conseguiram se livrar dessa geração má, aleijada, perversa, andaram com Deus. E Pedro diz em Atos 2, no dia de Pentecoste: salvai-vos desta geração perversa. E que outra forma temos, se não for andando com Deus? Como Pedro, os apóstolos e aquela igreja conhecida como igreja primitiva, a igreja de Atos. Que outra forma temos, se não andando com Deus? Por isso, a palavra para nós hoje é: orem sem cessar, orando o tempo todo no Espírito. Antes, tendo o prazer, ou o seu prazer na lei do Senhor, e nela meditando de dia e de noite. Os primeiros discípulos congregavam-se todos os dias, e todos os dias estavam juntos, aprendendo, compartilhando suas experiências e alegrias no Senhor. Por isso venceram. Seja um vencedor, ande com Deus, não tenha preguiça, não meça esforços, nem ponha dificuldade para estar com Deus e com o povo de Deus, nas muitas atividades que a igreja do Senhor tem na terra.